Pessoal, professor Rogério Santos aqui. Bom, hoje nessa aula eu quero conversar com vocês sobre algumas características de análise da equação do segundo grau, tá? Também conhecida como função quadrática. O que a gente vai analisar nessa aula aqui? Eu quero que vocês me acompanhem aqui na tela, que eu vou apresentar esses conceitos para vocês de uma forma que acho que vai ficar mais simples de vocês entenderem, beleza? Então vamos lá, acompanhem aqui comigo. Bom, pessoal, como eu estava comentando, a gente vai estudar aqui os pontos de máximo, tá? Pontos de máximo e mínimo. Então, são dois pontos que a gente vai analisar aqui, pontos de máximo e de mínimo. Esses pontos, eles são comuns, tá? Eles aparecem nas funções quadráticas, tá? Aqui na função quadrática, que também é conhecida como equação do segundo grau, tá bom? Então, vou botar aqui, ó, equação do segundo grau, tá aqui, ó, botando aqui para vocês, equação do segundo grau. Bom, então, esses pontos que eu estou falando aqui é muito importante a gente não esquecer, só vale para essas funções, tá? Tem outros tipos de funções lá que vão ter outros pontos, mas o que eu estou comentando com vocês, máximo e mínimo, é para essas duas aqui. Então, para quem esqueceu, o formato básico de uma equação do segundo grau é esse aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Pode haver algumas variações aqui também. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma equação assim, ó, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Essa daí é uma equação de segundo grau. Ou a gente pode ter ainda assim, ó, ax ao quadrado mais c igual a zero. Tá? Essa aqui de cima, nós vamos chamar de equação completa. É a equação do segundo grau do tipo completa. E essas duas aqui embaixo, obviamente, vão ser as incompletas, tá? Porque está faltando um termo, né, nelas ali, tá bom? Então, é com base nessa estrutura que a gente vai estudar esses pontos de máximo e mínimo. Agora, né, eu estou apresentando os conceitos aqui para quando eu falar de máximos e mínimos, a gente ter melhores condições de entender. Então, eu tenho que falar com vocês aqui agora do gráfico, tá? Ou seja, os gráficos dessas funções aqui. Pessoal, o gráfico dessa função vai ser de dois tipos. Ou ele vai ser assim, ó, tendo essa curvatura aqui, assim, ou ele pode ser assim, ó, vai ter sempre uma das duas curvaturas, tá? O gráfico de uma função do segundo grau, tá? Uma equação do segundo grau, uma função quadrática, sempre é desse jeito aqui. Essa estrutura nós chamamos de parábola, tá? Então, o gráfico de uma equação do segundo grau é sempre uma parábola. Ou ela vai ter essa abertura voltada para cima, como esse aqui da esquerda, ou vai ter a abertura voltada para baixo, como esse aqui da direita, tá bom? O que vai determinar isso? É o seguinte, nesse aqui da esquerda, quando o A for maior do que zero, e nesse aqui da direita é quando o A né, for menor do que zero. Pô, mas o que A é esse aí? Pessoal, é esse aqui, ó. É o A que aparece aqui, ó. Esse A que aparece aqui, ou que aparece aqui, ou que aparece aqui, tá? Então, se esse A for positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, ele vai ter concavidade, né? A parábola vai ter concavidade voltada para baixo, tá bom? Então, são essas duas possibilidades aí. Agora sim, vamos falar aqui dos pontos de máximo e mínimo. Bom, nesse daqui, ó, tô marcando aqui, ó, de verdinho aqui, ó, tem um ponto aqui, é um ponto especial, e nós temos um outro ponto aqui, que é um ponto especial também. Pessoal, esses pontos, tá? Esses pontos, vou puxar para cá, ó. Vou escrever, vou escrever aqui, ó. Esses pontos são os pontos de máximo e mínimo. Mas quem é máximo e quem é mínimo, né? Nesse gráfico aqui da esquerda, pessoal, esse ponto aqui, ó, mais baixo, que está mais baixo, é chamado de mínimo, tá? O ponto mais baixo é chamado de mínimo. Bom, se o ponto mais baixo é chamado de mínimo, então esse aqui mais alto, ele vai ser chamado de máximo, tá? Então é isso. Os pontos de máximo e mínimo numa equação, né, numa equação de segundo grau, são esses pontos aqui. É o ponto mais baixo da parábola, vai ser chamado de mínimo, ou é o ponto mais alto da parábola, que vai ser chamado de máximo, tá? Agora eu quero mostrar para vocês como que a gente pode calcular, né, o valor deles. A gente pode calcular esses valores também.
Olha só. Deixa eu colocar aqui as coordenadas desse ponto, que depois vai ajudar a gente a entender melhor. Esses pontos aqui, né, eles têm coordenadas xv, yv, tá? Aqui também, esse aqui de cima, ó, tem coordenadas xv, yv, tá? Esse v é de vértice, tá? Esses pontos, eles também são chamados de vértice da parábola. São os vértices da parábola. Por isso que é xv e yv. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai calcular os valores de xv e de yv. Muito simples, olha. Como é que eu vou calcular o valor do xv? O valor do xv é esse aqui, ó. É menos b sobre 2a. Quem é o b e quem é o a, né? A gente volta lá na equação. Olha só. O A, eu até já mostrei para vocês, está circulado aí. E o B está aqui, ó. Tá? E também a gente pode calcular o outro ponto, né? A outra coordenada do ponto, do vértice, que vai ser o YV. Esse YV é calculado assim, ó. Menos delta sobre 4 vezes A. Então, o A continua sendo o mesmo elemento que eu acabei de mostrar ali para vocês. E esse delta, só para lembrar, é o mesmo delta que a gente utiliza na fórmula de Bhaskara, para resolver a equação. Tá? Então, esse delta ele é calculado assim, ó, b ao quadrado menos 4ac. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, ó, e encontra o xv, nós estamos encontrando uma coordenada do ponto de máximo de mínimo. Essa equação serve tanto para ponto de máximo quanto para ponto de mínimo, tá? Não tem problema. E quando a gente calcula o YV, nós estamos encontrando a outra coordenada desse ponto, tá? Então é assim que a gente calcula. Vou mostrar agora aqui num exemplo como é que a gente faz esse cálculo aí. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, determine o ponto mínimo da função f de x é igual a 2x ao quadrado menos 8x mais 6. Então aqui já está dizendo, olha só, calcule o ponto mínimo. Por que está dizendo ponto mínimo? Porque aqui já localizou que o A, ó, aqui está o A, tá? Aqui, ó, esse aqui, o 8, na verdade não é o 8 não, pera aí, deixa eu consertar isso aqui. Na verdade, aqui, ó, o menos 8 é o B e o 6 é o C, tá? Então, quando a gente vê aqui que esse A, ele é maior do que 0, ele é positivo. Então, essa função, eu sei que ela vai gerar um gráfico que tem uma curvatura assim, ó, com a abertura voltada para cima. Tá? Por quê? Porque o A é maior do que 0. Ali a gente viu ali que é o desse 2 aqui, maior do que 0. E aí já sabemos também que no gráfico comparar com a concavidade voltada para cima, nós temos um ponto aqui embaixo que é chamado de ponto de mínimo, tá? Então, é isso que a gente vai calcular. Esse ponto, como a gente já viu, ele tem coordenadas xv e yv. Então, se a gente calcular o xv e yv, a gente descobre esse ponto, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos fazer aqui, ó. Calcular aqui o x, vou calcular o xv. Tá? Aliás, né, por que é xv? Porque esse x é um ponto que está no eixo x, tá? E o yv é um ponto que está no eixo y. Então, aqui, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, aqui essa parábola, se eu pegasse aqui, ó, essa parábola, pegar um ponto, pegar assim, ó, aqui, tá? Então, como a gente já sabe, esse eixo vertical é o y e esse eixo horizontal aqui, que o meu saiu torto pra caramba, é o x. Então, aqui, ó, esse ponto que está aqui, ó, é o xv, tá vendo? Que está no eixo x. E esse outro ponto que está aqui, ó, é o meu YV, tá no Y, beleza? Então, vamos para o cálculo, ó. XV a gente viu que é menos B sobre 2A. Então, aqui, ó, menos... Bom, o B, olhando aqui na equação, deixa eu agora apagar essas marcações aqui, para ficar mais fácil. Pera aí, opa, tá apagando aqui, deixa eu apagar aqui. Eita, tá um pouco travado aqui, eu acho que vou dar jeito. Ó, tá um pouco travado aqui, mas pronto, já limpou ali. Então é o seguinte, vamos pegar aqui, ó, o B
é o menos 8, tá? Então aqui, ó, menos 8. Vou botar até entre parênteses, porque tem um menos aqui lá de fora também, tá? Então é menos B, só que o B é menos 8, sobre 2 vezes A. 2 vezes A. O A é 2, tá? Como a gente já viu, o A é esse 2 aqui. Então vai ficar assim. Esse menos lá de fora com o menos lá de dentro vai ficar mais. Então vai ficar mais 8. Embaixo multiplico 2 vezes 2, 4. Agora isso aqui eu simplifico por 4, tá? Vai dar 2. Então eu descobri que o meu xv vale 2. Agora eu vou calcular o yv. O yv é aqui, ó, menos delta sobre 4a. Então vamos calcular. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Vou colocar aqui entre parênteses, tá? Porque tem um menos aqui lá de fora. Sobre 4 vezes A. O A é o 2. Então, vai ficar assim, ó. Menos, né? O B, olha só, o B a gente já viu que é o menos 8, tá? Então, é B ao quadrado, é menos 8 ao quadrado, que vai dar 64 positivo. Menos 4 vezes A, que é 2, só olhar na equação, vezes C, que é 6. Sobre 4 vezes 2, 8. Vou continuar aqui embaixo, aqui, ó. YV é igual. Aí vamos fazer a conta aqui, ó. Menos, vai ficar aqui, ó, 64. Dentro do parênteses, ó, 64. Vamos multiplicar isso aqui tudo. 4 vezes 2, 8, né? Aqui vai ficar, aqui, ó, 2 vezes 6, 12. Vezes 4, talvez é mais fácil de compreender assim, ó. 2 vezes 6, 12. Vezes 4, 48. Vai ficar aqui 48 sobre 8. Menos... agora a gente vai fazer 64 menos 48, tá, pessoal? Só fazer aqui, ó, 64 menos 48, tá? Eu tô fazendo todas as continhas aqui. Aqui vai dar 8 para 14, né? Diminuindo ali, vai dar 6. Aqui, 6 menos 5, 1. 16. Então, vai ficar aqui, ó, 16 sobre 8. Menos, então eu simplifico aqui, ó, por 8, vai dar 2. 2. Então tá aqui, ó, o xv e o yv tá aqui. Então como é que eu vou escrever esse ponto? Vou escrever aqui no cantinho aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto. Como a gente viu, ó, é o xv e yv. Então xv a gente calculou aqui em cima, deu 2. E o YV que a gente está calculando aqui, acabou de calcular, né? Deu menos 2. Então tá aqui, ó. Quando pediu para determinar o ponto de mínimo, nós determinamos aqui. Viu como é que a gente fez? Nós calculamos os pontos XV e o ponto YV, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui para mim que eu vou procurar responder para vocês. Beleza? Até a próxima.